Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje vamos continuar a nossa saga sobre os papas da igreja, chegando aqui ao 10º volume dessa saga. E para falar mais uma vez sobre os papas, aqui comigo, minha irmã Bruna. Vamos falar também de antipapa hoje. Isso aí. Então, pega o seu café e vem ouvir mais esse episódio do Café Católico. Então, Bruna, por onde nós começamos? A gente começa pelo Papa Marcos, Exatamente. certo? Se diz que era romano, mas não se tem muita certeza, né? É. Porque não se conhece muito da vida dele. Ele virou Papa. Nessa época os papos é assim, na dúvida era romano. Na dúvida era romano. Também porque Roma, né? O Império Romano pegava geral ali, então era romano. E ele foi um Papa bem rápido, né? Ele ficou 8 meses. Foi pouco tempo mesmo, foi de. Já tá certinho aqui, foi de 18 de janeiro de 336 até 7 de outubro do mesmo ano, né? Isso. E assim, mas. Apesar do pouco tempo, Não, né? pera. Ele é uma questão interessante que ele morreu de causas naturais. é, Então, assim, a gente terminou o programa passado, né? Se você ouviu o episódio de 9, mas Uhum. só pra gente dar uma contextualizada. Então, a gente tá ali, a gente termina no Papa anterior, né? O Papa Silvestre I, quando não necessariamente a gente viu por pouco, quase nenhuma influência dele, mas acaba acontecendo a conversão de Constantino e o fim das perseguições da igreja, né? E acontece o concílio de Nicéia, tudo. E então, durante o pontificado do Papa Marcos, apesar desse pequeno tempo, ele viu muitos ataques contra o ensinamento do concílio de Nicéia. Uhum. Muito por influência de Constantina, que era irmã do imperador, que ela era partidária dos arianos, da heresia Sim. ariana. Então, assim, por exemplo, um pouco antes da sua eleição, acontece lá o primeiro momento que Santo Atanásio é exilado, vários outros bispos foram depostos e exilados também. Ari teria sido reabilitado se não tivesse morrido antes disso. Mas, assim, o Papa parece não ter nenhum papel nesses eventos, o Papa Marcos, pelo menos, assim, né? Então, isso acontece Uhum. meio à parte, né? E talvez o que tenha mais de interessante dele é que ele estabeleceu duas igrejas em Roma e ele declarou que o bispo de Ostia deveria ser um dos três bispos que consagram o bispo de Roma. E hoje, o decano do Uhum. Colégio dos Cardeais, ele tinha o título honorário de bispo de Ostia, que o decano é justamente o mais velho, né? E que preside o colégio Aham. com consistório. Então, ele carrega o título honorário de bispo de Ostia por causa disso, ligado a essa tradição com o Papa Marcos. Ah, legal, não sabia. É. Então tem isso, assim, isso é o que mais tem mais de interessante, né? Ele não, pelo pouco Uhum. tempo, então não teve muito tempo, não teve tempo pra fazer muita coisa, né? E daí ele foi enterrado no cemitério de Balbina e ele é santo, né? Ele é santo e Uhum. a, a festa litúrgica dele é no dia 7 de outubro. E é isso. Isso. E depois, O então, dele é isso, partimos né? para quem Daí então vamos para São Júlio I. também é alegadamente romano, então a gente sabe. Foi papa de 6 de É, fevereiro de 337 a 12 de abril de 352. Então aí quase 15 anos. esse durou mais tempo. Um pouquinho mais de 15 anos, né? 15 anos e pouquinho. Um pouquinho mais. Ele Uhum. ficou muito marcado pela defesa do ensinamento do Concílio de Nicéia. Sim, isso foi a grande marca do pontificado dele, né? Dos bispos, né, que permaneceram Uhum. fiéis. Constantino, que vai ter uma influência nisso, então o imperador Constantino, ele morre em 337. E ele divide o império entre os seus filhos. Constantino II, Constâncio II e Constante I. E tinha mais um sobrinho, se não me engano, que ele Uhum. divide também. E daí depois isso vai gerar alguns conflitos ali, alguns morrem e tudo.
Então, e ele pede, daí justamente, principalmente, acaba ficando basicamente entre Constâncio e, e Constantino. Entre Constâncio e Constante. O Isso, Constâncio. Constantino sumiu na história, não sabe o que aconteceu com ele. O Constantino ele morre. Ele morre logo depois, ele acaba morrendo. Ele, Uhum. e ele morre logo depois, então você fica entre Constância e Constante, então você fica dividido entre os dois. Podia ter dado uma variadinha nos nomes, né? É complicado agora pra gente estudar. Daí o que acontece? O Júlio I, ele então pede para os dois imperadores, né, para os dois Césares, para que eles convoquem um concílio geral, e deixa, para tentar resolver todas as questões no desenvolvimento pós-Nicéia. Só que daí, a maioria dos bispos orientais, muitos se recusam a participar, pois o Ocidente queria a presença de Atanásio, que naquele momento estava condenado e exilado pelos orientais, e outros bispos que tinham sido depostos no Oriente. E então ele prossegue o concílio sem eles. E estabelece que os bispos depostos deveriam sempre recorrer a Roma, em qualquer lugar, né? Então ele bate muito na tecla de que ele bate um pouco na tecla da primazia de Roma, né? Sobre essas decisões. Né? Então, e isso acontece nessa convocação justamente depois da segunda expulsão de Etanásio, que foi em 379. Então, esse sínodo acontece, né? Sínodo, acaba considerando um sínodo porque acabou não sendo geral, né? Essa diferença. Na época fica um pouco confuso o que é sínodo e concílio. E ele convocou, então, em 341, então ele livra os bispos ortodoxos, os bispos das falsas acusações dos arianos, ele critica, então, os arianos por não irem ao sínodo e por condenarem os bispos sem considerar todo o colégio episcopal, né? Por ser uma coisa meio arbitrária, né, da decisão de alguns. Mas no verão seguinte, por exemplo, os arianos, em um sínodo presidido pelo imperador Constâncio, eles condenam de novo Atanásio e fazem um credo que vai contra a Nicéia. Pensa num povo teimoso, né? Então, assim, o pontificado dele ficou nessas brigas, assim, né? O Oriente puxando lá, e ele entendeu muito problema, principalmente pelo fato de Constâncio ser ariano, né? Constâncio ser ariano, e como Constante não era, deixava a coisa ali, então no Ocidente as coisas ficam mais calmas, né? Nessa questão de heresia e tudo, mas o problema é com o Oriente, né? E daí, como não tinha apoio eles tinham apoio dos imperadores lá no Oriente, os arianos, então você vai tendo esses problemas, né? Às vezes com algumas fórmulas que às vezes não eram totalmente arianas, o arianismo, só relembrando, ele é uma heresia iniciada pelo Bispo Ário, em que ela basicamente ela diz que Jesus Cristo ele não é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é uma criatura, mas ele é uma criatura ainda, né? Ele não é Deus. Né? E o Concílio de Nicéia que estabelece que Deus Pai, Deus Filho tem a mesma substância, né? Então eles não acreditavam nisso. E daí existiam algumas variações que não eram tão, às vezes, radicais, mas ainda assim não concordavam com o ensinamento de Nicéia. Então, os 15 anos de pontificado dele fica nessas brigas aí, né? Que não chegam necessariamente, não chega a uma solução. Tem algumas coisas sim, mas ele vai colocando, mas não é que se resolve. É bem isso. Daí ele tem também de talvez assim que interessante é que ele fundou diversas igrejas em Roma e as mais importantes é que ele fundou uma basílica chamada Basílica Juliana na época, que hoje é a Igreja dos Santos Apóstolos. E também a Santa Maria em Trastevere, que também são igrejas bem históricas, né? E ele fez o arquivo da Santa Sé também, né? Isso ele fundou o arquivo. Ele fundou o arquivo. Ele que começou. Foi dele que partiu a primeira ordem de conservação de documentos. Então é considerado que ele é o fundador do arquivo da Santa Sé. Legal. Essa parte não sabia. E foi na época dele também que o Natal passa a ser comemorado em 25 de dezembro. Porque justamente é relacionado, né, com essa depois Constantino ali, né, que é, digamos assim, fixada, porque essa tradição da já vinha, né, então ali a gente tem um documento que ele... oficializado. Isso. É porque o documento mais antigo que a gente tem sobre uma celebração do Natal é justamente do ano 337. Então a gente sabe que pelo menos nesse ano em Roma já se celebrava o Natal no dia 25 de dezembro, né? Tem um documento
que mostra, que atesta isso, né? Então, Isso. talvez podia ser celebrado, provavelmente era celebrado em outros lugares antes, né? Mas ali é o que a gente tem certeza, né? De Júlio I, a gente tem alguma coisinha de carta dele, né? Um justamente falando sobre o sínodo da Sé Romana, o primado da Sé Romana, né? Que era Uhum. no, é uma carta aos antioquenos que ele escreve, né? E é relacionado a isso, né? Justamente dessas críticas que ele fazia, né? Justamente que ele fala, né? Que se houve uma falta em relação aos cânones, né, que eles falam que se os bispos ali condenados cometeram alguma coisa, devia acontecer segundo o cânone eclesiástico e não da forma como eles fizeram, de simplesmente afastassem, né, e que deveria ter sido Uhum. escrito para todos os outros bispos, e não eles num grupinho decidirem que tal bispo não tinha que ser afastado, sabe? E principalmente e igrejas importantes, né, como Alexandria, Antioquia, principalmente que davam mais igreja justamente pela importância que eles. Ah, Sim. então, assim, e daí ele fala, né? Então, é só um trechinho que foi que sobrou disso daí, mas ele basicamente fala assim: se portanto se suspeitava alguma coisa do gênero a respeito do bispo de lá, devia haver-se escrito a igreja daqui. Então, assim, ó, beleza, tipo assim, se tinha problema, mas primeiro vocês tinham que ter escrito pra mim. Vocês não podiam simplesmente ter afastado ele por conta própria, como fizeram, né? Tem que avisar. Durante o tempo dele também acontece daí que disse, daí tem o sínodo ali, que é o sínodo que eu comentei, que é o sínodo de Sérgica, que é chamado. Porque eles vão colocar 341, 342, 343, fica nessa ali, né? E que Uhum. daí era para ser um concílio ecumênico, mas acabou perdendo valor. A gente entendeu de um sínodo justamente pela falta de muitos ali, né? Mas, de novo, ele vai dizer a questão sobre o primado da Sé, sobre o primado da Sé romana. Basicamente o que ele vai tratar é sobre isso, sobre o primado da Serra Urbana, né? Então a gente tem um pouco desses textos falando sobre o primado da Serra Romana, ah, e com versões diferentes, com uma versão latim, uma versão em grego, que tem umas diferencinhas que talvez possa ter sido acrescentada alguma coisa posteriormente, fica um pouco essa dúvida, assim, se foi diminuído, resumido, né, na hora de copiar. E aqui é uma coisa que acontece aqui que é interessante, que ele vai ter um efeito posterior sem querer, que é o seguinte, no Sino de Sérgica acaba sendo decidido é, que nenhum dos bispos pode passar de uma província para outra província, na qual já se encontram bispos, a não ser que tenha sido Uhum. convidado pelos seus irmãos, né? É, então, para a ideia que é tipo assim, ó, os bispos têm que ficar meio que dentro da sua província. Essa ideia, mais para frente depois, vai gerar uma influência de que, com o imperador também, isso mais pra frente na história, que vai começar a dizer que assim, ó, o, o negócio ali, quando você tem que intervir, você intervém ali na sua província, senão você corre a Roma. Isso acontece com diferença ali, isso, alguns vão dizer que começa a ser o germe, ainda mais com as brigas que tinha, o germe do cisma, do grande cisma que vai acontecer lá pra frente, sabe? Porque vai Uhum. criando esses partidários, né, essa diferença entre Oriente e Ocidente, né? E essa falta de Uhum. intervenção clara, né? De uma para lá, essas Uhum. diferenças de se resolver ali, né? Sim. Então, assim, mas aqui ele tenta, né, reafirmar, né, o primado da Serra Romana. Então, acho que o Júlio I é isso, né? Acredito que é isso. Tem como Então que ele daí... morreu? Não, a princípio provavelmente foi de causas naturais também, porque nessa época não estava tendo perseguição, e como não citam ele como mártir, né? Então ele foi enterrado no cemitério É. de Calepódio, na Vila Aurélia, a festa litúrgica dele no dia 12 de abril, né? Santo. Uhum. Então, vamos para Libério. Libério, que ele entrou para a história por ser o primeiro papa a não ser listado entre os santos. É. Então, o primeiro dos papas aqui que não é santo. É. E geralmente lembrado como um papa fraco, assim, né? Um homem que foi fraco na fé. Essa é como ele é referido, geralmente posteriormente e tudo, né?
Tá? Então, ele, como a gente falou, tinha toda essa questão, né, com Constância e tudo. Então, Libério, ele foi eleito num período que os arianos gozavam de muito poder, porque tinha um imperador do seu lado, se apoiando. É, e então, Libério, ele chega de início para tentar, né, debater. Então, né, Atanásio estava lá, né, é, ainda com as condenações, tudo, e ele pede para Constâncio convocar um concílio, em aquela época, para debater sobre Atanásio. É, e defender a ideia para ele era defender Atanásio e todo o concílio de Nicéia. Mas a vontade do imperador acaba prevalecendo. Então, de que ele queria, né, a condenação de Atanásio, né, e um credo mais ariano, tudo. Então, como ele não concorda ele acaba sendo exilado. Então, o Papa ele é exilado. E é justamente no exílio que daí ele acaba cedendo. Então, nesse meio tempo, né, em que ele vai colocado no exílio, e aqui você citou na tua apresentação, né, Bruna, que aparece o antipapa também. Isso, daí aparece o antipapa Félix II, Isso. né? Que foi contra o desejo do clero e do povo, tal. O pessoal não ficou feliz com isso, foi uma decisão do imperador, e ele foi, entre aspas, consagrado por religiosos da corte, porque o resto do povo não, o resto do clero estava se recusando a aceitar esse novo papa. Isso aconteceu em 355, né? Então, o Libério assume em 352, ele tenta fazer esse movimento inicial, em 355 ele é exilado, e daí, então eles consagram na Félix II, né? Então ele foi consagrado justamente por 3 bispos, diz que até teve bispos sendo bispos arianos, né? Que eram, provavelmente fez ali o imperador, então estava junto ali, na turminha. Mas diz que o clero em boa parte acabou aceitando, mas sobretudo os leigos tiveram mais rejeição a ele do que o clero em si. Em 357, quando o imperador ele libera, né, o Papa Libério, desde que ele assinasse o credo semeriano, né, ele tenta ali ainda, o imperador tenta fazer com que o Papa, o Libério e o Félix sejam copapas, vamos colocar assim, né? Ele tenta. Sim. E daí, quando o Libério chega em Roma, o Félix, Félix II, ele foi expulso pelo próprio povo romano. Os leigos foram para cima dele. Porque nesse movimento da volta de Libério, também, inclusive, que fala que no ali que ele acaba cedendo, e ele, inclusive, começa a escrever cartas para os bispos arianos pedindo para eles interceder junto ao imperador, né, para ver se o imperador liberava ele. Eles tentam primeiro forçar ele de uma forma que era profundamente ariana, e ele não aceitou, mas no fim ele acaba cedendo e assina uma fórmula semi-ariana, né, pelo menos. E uma frase que o povo dizia também, que diz que o povo dizia que foi uma máxima dessa época, que era um Deus, um Cristo, um bispo. Que era para não aceitar essa questão de ter um copapa, de ter 2 bispos, né? Era um Deus, um Cristo, um bispo. Tipo, não tem isso de ter 2 bispos. E daí, depois que ele retorna, depois que o Papa Libério retorna, acontece um sínodo em Rimini, e que ele não faz absolutamente nada contra, né? Então, muitos bispos foram forçados a aceitar um credo ariano, e ele simplesmente deixa que isso aconteça, não faz nenhum movimento. E daí, só depois, daí, em 361, Constâncio morre. Com a morte de Constâncio, daí ele começa a desfazer uma cagada que ele tinha feito. Pelo menos até pra ele tentar corrigir. Isso. Até porque, como depois assume Juliano, conhecido Juliano o Apóstolo, então Juliano vai para outro, né, tentar restaurar a religião, as religiões pagãs, né, que eram devotas das religiões pagãs, e daí então ele, como Papa, fica livre, né, digamos assim, para fazer o que ele quer na igreja, e daí então ele volta atrás, daí ele perdoa os bispos que foram forçados a
a assinar o credo in rimini, esse credo ariano, perdoa, condena, né, tudo. Então ele volta atrás em todas as decisões que ele tinha feito, né, em decisões que eram contrárias à fé, realmente. Então ele vai desfazendo isso, mas só depois. Então ele acaba ficando marcado por isso, né? Uhum. Ter sido meio vacilante. Que é uma curiosidade que o Papa Libério, quando vai se discutir o dogma da infalibilidade papal, no século XIX, os que eram contra a infalibilidade papal, um dos nomes que eles mais citavam era justamente a questão de Libério, sabe? Uma dessas decisões, né? Essas decisões dele para dizer que o Papa não era infalível, né? Mas tem toda uma doutrina, né? É um entendimento de dizer que a infalibilidade papal é uma forma específica. Um dia a gente fala sobre isso, mais especificamente. Mas, Não, em algum momento a gente chega nisso, gente. Pode deixar. mas basicamente para a gente deixar claro que assim, ó, o Papa ele é infalível quando ele proclama algo de um ensino de forma dogmática, né? Digamos assim, né? Uhum. Então, quando ele está dando ali algumas instruções, ele não é infalível, né? Quando o Papa está dando uma entrevista, ele não é infalível. É. E daí Embora, fazendo também, parênteses aqui, o nosso atual Papa, eu tô achando genial as últimas entrevistas dele. sim, sim. E daí o que nós vamos ter também aqui é que o Papa, então, ele vai construir uma basílica que no início conhecida como Basílica Liberiana, dedicada dele, que no século V virou Santa Maria Maior, uma das 4 basílicas papais. Uhum. Então, e ele morre então no dia 24 de setembro de 366. Como a gente falou, ele não, não é santo. Então não tem festa litúrgica com ele, né? Não tem festa litúrgica. Apesar de que existia por um tempo, porque. Ah, não, calma, desculpa, confundi. Não, ele nunca foi considerado. Ah, não, é que entre os gregos ele é considerado, né? Os orientais acabam celebrando, né? Ele com os gregos, inclusive, a festa dele é celebrada em 27 de agosto. Então, pros orientais, ele é aceito como um santo às vezes. Então, só pra gente falar, né, que existe, né, dos nossos irmãos. Uhum. Então, Bruna, vamos para o último papa dessa lista, deste programa. Então chegamos no Papa Damaso I. Damaso, Damaso. porque é o acento circunflexo. Eu tenho problema de dicção, galera. Damaso, não é Damaso. Damaso. Não é Damasco também. Que ele é papa de 1º de outubro de 366 a 11 de dezembro de 384. Ou 383? Por que 384? Uma fonte estava 383 e a outra 384. Deixa eu ficar bem na dúvida. É por aí, ok? Mais ou menos nesse tempo, gente. E então, de novo, mais um romano. Alegadamente um romano, mas que a gente... e o Damaso I ele ficou marcado, sobretudo, pela defesa do primado de Roma. Assim, pelo menos desse período até agora, e talvez por muito tempo, não vai ter um papa que defendeu tanto o primado de Roma quanto ele, né? E ele também promoveu muito o culto dos mártires, tudo, né? Então, assim, ele nasceu em Roma, filho de um padre. Ok. Talvez porque na época também a gente lembrar que na época o celibato não era obrigatório ainda. Então, é verdade, verdade. Então, antes de chocar, o celibato não era obrigatório, então podia existir alguns casos, apesar de que a gente fala que já era uma tradição vindo, assim, mas não era obrigatório, e estava sendo colocado, né? Então, é filho de um padre. Ele foi ordenado diácono e acompanhou o Papa Libério no seu exílio, né? Então ele acompanhou o Papa Libério no seu exílio, porque ele trabalhava com Ele foi o Papa exilado Libério. também. Isso. Mas ele retorna para Roma antes do Libério. Ele se coloca a serviço do antipapa Félix II. E assim,
E aqui a gente vai vir uma parada complicada, porque depois da morte de Libério, a coisa ficou feia. Damaso, É. ele recebeu o voto da maioria. Ele recebeu o voto da maioria, né? É, Uhum. mas uma pequena minoria declarou-se a favor de um diácono, Ursino. Ursino, E não ursinho, tá, galera? Ursino, é, e então assim, e daí eles começaram a fazer um tumulto, até que o Valentiniano acabou banindo o Papa. Mas assim, houve muita confusão. Então, Uhum. pela fonte mais confiável, logo após a morte de Libério, um grupo que fora fiel a ele se reuniu na Basílica Juliana e elegeu o diácono Ursino, que foi então consagrado bispo de Roma pelo bispo de Trévoli. Mas uma segunda fonte identifica essa facção como partidária de Félix, então até isso fica meio confuso, assim, mas como vai ser isso? Então, uma outra facção maior, ele é a Félix, que reuniu na igreja de São Lourenço e elegeu o diácono Damaso. Uhum. Eles então contratam um bando para invadir a Basílica Juliana, causando uma perseguição e massacre do outro grupo, que durou uns 3 dias, mais ou menos. E daí Damaso foi consagrado pelo bispo de Ostia no dia 1º de outubro. Né? Uhum. E daí é então que eles pedem auxílio e ali recorrem ao, ao imperador, é, que acaba exilando o Ursino, né? Para acabar com isso, né? E 2 de seus diáconos também juntos, né? Mas a violência continua e Damaso despachou suas próprias forças para atacar os apoiadores de Ursino que tinham se refugiado na Basílica Liberiana. Então, e o conflito meio que acabou ficando por causa dessa confusão meio que durante o pontificado dele inteiro, ficou essas rusgas, sabe? Então, assim, foi uma coisa bem complicada, porque colocou uma violência ali, né, na sucessão, né? Com... Um dos relatos, né, que eu vi aqui, que diz que em um único dia de batalha foram recolhidos 137 mortos. Que provavelmente foi o primeiro dia, né? Que É, o parece que foi primeiro com dia, mais assim, tipo, sangue. Então, assim, é bem triste, assim, até uma coisa que no, quando nos devotos de história da igreja, aquele lá, esqueci o nome, doutor lá, que é famosão. Ah, tá, mas assim, é uma coisa que tá falando sobre história da igreja e o autor faz um comentário que falou assim, que, pô, é triste você ver que logo após a igreja parar de ser perseguida, eles começam a brigar entre si, com inclusive mortes, né? O Daniel Hobbes, né, que fala isso, né? E assim, você vê que alguém que é realmente católico mesmo, escreve muito livro, então não é um historiador assim, né? E ele mesmo faz esse comentário, que infelizmente começou a ter esse problema, né? Então parece que muito se perdeu, né? Mas assim, e daí depois, então, isso acaba sendo uma coisa, e a gente não sabe se talvez pode ser influenciado por isso, daí é teoria, mas ele acabou sendo a grande bandeira de Damas no seu pontificado, foi justamente a defesa do pontificado, do primário de Roma. uhum. E assim, ele era um cara que, ao que até a gente sabe, em certo modo, ele parece que tinha um espírito assim um pouco mais festeiro, assim, e tanto que ele era muito querido pela aristocracia, inclusive as famílias pagãs de alta classe gostavam dele, mas ao mesmo tempo ele combateu bastante as heresias, como o arianismo, o plinarismo, o macedonismo, várias heresias que tinham ali, né? Entretanto, a sua ação com as igrejas orientais foi ineficaz, né? Então, e assim, por exemplo, na briga em Antioquia, você tinha lá uma briga entre Paulino e Melécio, que Paulino era Melécio era apoiado por São Basílio Magno e o Papa apoia Paulino, e daí inclusive o São Basílio Magno chama o Damaso I de arrogante, né, porque não estão ouvindo as coisas ali. Quando Melécio morre, ele recusa-se a entrar em comunhão com o sucessor Flaviano, então assim, ele meio que teve umas ações meio confusas na hora de agir com o Oriente, né? É,
E durante o pontificado dele também o Imperador Valente foi derrotado pelos visigodos, o que para alguns, em 378, alguns pode ser visto como o início do fim do Império Romano, mas logo depois, então, o Imperador Teodósio assumiu então as duas partes, o controle das duas partes do Império, e é então Teodósio, então durante o pontificado de Damaso I, que o cristianismo se torna a religião oficial do Império. Também no pontificado dele, em 381, acontece o Concílio de Constantinopla, mas apesar de ser um dos maiores decisores do primado papal, parece que ele teve pouco envolvimento com esse concílio. O Concílio de Constantinopla, a gente até chama Credo Niceno-Constantinopolitano, porque justamente aqueles desenvolvimentos de Niceia, eles vão de certa forma ser fechados em Constantinopla, né, com uma inovação teológica e uma definição melhor ali do credo, dessa questão de o pai e filho serem da mesma substância, tudo isso é definido com mais clareza em Constantinopla, né, de certa forma reafirmando Niceia e também desenvolvendo mais a teologia. Ele estabeleceu também o latim como a língua litúrgica em Roma, a língua litúrgica padrão de Roma, foi com ele que aconteceu isso, e também ele tinha um secretário que conhecia assim, um pouco da palavra de Deus, assim, e que ele falou assim, vai lá e dá uma revisada no latim aqui do Novo Testamento, que era São Jerônimo. Mas talvez tenha sido um pouquinho importante, assim, a ponto de, vamos ser sinceros, é mais conhecido que o Papa. Então, assim, daí ali, então, faz a que a gente conhece, a Vulgata, né? Então, é feita a pedido de Damaso I, né? E São Jerônimo, então, faz essa obra, né, estupenda que ele fez. O Papa também foi quem colocou a festa da Assunção da Mãe de Deus, né? E ordenou que se cantassem os salmos e que... Não, os salmos nos coros das igrejas da missa. Então, assim, a gente tem alguns fragmentos, né, de cartas para eles, né? A gente tem 3 fragmentos que a gente tem os fragmentos de cartas dele, né, que ele fala, um falando um pouco sobre a Trindade Divina, a gente tem contos apolinaristas sobre a encarnação do Verbo também, né, tem a carta também dele ao Bispo Paulino de Antioquia, né, que eu falei naquela discussão, ele também tem uma carta de condenação do narismo, e assim a gente vai tendo algumas coisinhas sobre o Papa Damaso I, então a gente tem alguns escritos dele. Quer falar alguma coisa, Bruna? Sobre a questão de que, curiosidade, né, sobre o Papa Damaso, né? Certo, isso. Ele foi o primeiro a usar o Anel do Pescador. Nossa. O Anel do Pescador foi criado no papado dele, e nessa época, ele depois, né, por um tempo ainda, diferente do que é hoje, o anel era passado para o próximo pontífice, né? Não era destruído e criado outro. Então, né, antigamente era passado. Hoje não se tem mais o anel porque ele foi destruído no momento em que decidiram que iriam mudar como seria feito a troca de poder. Então, sobre a Trindade também, então ele tem um pouco em alguns escritos dele, essas cartas, e também além do Concílio de Constantinopla, tem um Sínodo de Roma que acontece em 382, que daí eles começam a se mover um pouco para o Espírito Santo, né? Então tem também ele falando, né, que o Espírito Santo também é da mesma natureza que o Pai e o Filho, né? Não é um ser criado por eles, né? Mas é da mesma natureza, também é Deus, né? Então aqui a gente tem um pouquinho, então vamos nos deter muito aqui, porque tem bastante mais... tem alguns escritos, assim, ele até que tem bastante coisa, assim, comparada aos anteriores, assim. Então, e daí, então ele morre, né, no dia 11 de dezembro de 384, e ele é enterrado, né, numa igreja na Via Argentina, mas depois o seu corpo foi movido para a igreja de São Lourenço.
E essa festa litúrgica é no dia 4 de dezembro. E então, Bruna, chegamos ao fim deste programa, né? Então, falamos de mais 4 papas. Isso Quatro aí. papas e quase um antipapa de fato, e um que não chega a ser um antipapa, mas foi eleito também, que é o Ursino, né? Então, Uhum. e agora sim, estamos chegando no finalzinho do século IV, provavelmente daí, num próximo programa, no programa 11, que deve ter ainda mais um esse ano ainda, pelo menos, a gente vai começar a entrar no século V já. Agora vamos para as nossas dicas culturais. Então, Bruna, qual a sua dica cultural? Ah, assistam a nova temporada da Casa do Dragão. É. É isso que eu tenho pra indicar, gente. Eu não tenho. No momento da É que gravação só assim, se saiu eu um for indicar. episódio. No momento da Se eu... gravação só saiu um episódio, mas que foi muito bom. É. É que assim, se eu for indicar alguma coisa assim, que eu tenho consumido ultimamente, o que eu vou falar são Frozen, Sing, Enrolados, que é isso que minha filha tá deixando eu assistir ultimamente. E eu vou indicar. Primeiro fazer um desabafo, não perca um tempo assistindo The Acolyte, que é muito ruim. Star Wars acabou. Depois das pra mim, você precisa partilhar isso. E. é, É, não tá e, fácil pra fã, tá? Fã mas eu, assim, eu de. vou indicar um livro muito bom que eu gostei bastante que eu li, chama-se Uma Centelha na Escuridão, tá? É um thriller, né? Então, a história como que é? A mulher, quando ela era tipo criança, adolescente, o pai dela foi condenado por matar algumas jovens, um serial killer. 20 anos depois, alguns crimes semelhantes voltam a acontecer. E daí ela começa a desconfiar se tem alguém próximo querendo imitar o pai dela, alguma coisa assim. E é bem legal, assim, tem umas boas reviravoltas, assim. O livro me prendeu bastante e parece que já tá com direitos comprados, parece que vai sair uma série sobre também, mas por enquanto vocês podem procurar o livro, tá, da Stacey Willingham. Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, no café.católico e entrem em contato com a gente, digam o que vocês estão achando dos últimos episódios, compartilhem. Acho que É é isso. isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.